Olá, uma alegria muito grande poder estar na sua casa mais uma vez e o meu desejo para você é que você viva uma vida com excelência. Toda semana, quarta-feira às 22h30, nós estamos aqui com reprise aos sábados às 17 horas. Marque na agenda, divulgue para as pessoas. Hoje o programa tem coisas especiais preparadas para você. Nós vamos bater um papo daqui a pouquinho sobre oração. Eu quero desafiar você a ficar ligado nas notícias da Bethesda. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em dezenas de endereços. Venha participar conosco. Quer saber mais? Nos envie um e-mail para celulas@batistabethesda.org.br ou ligue para 3421-5618. Venha participar conosco das nossas celebrações todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Sempre uma palavra prática para a sua semana. Nas nossas celebrações temos culto para crianças de 0 a 9 anos e tradução do culto para os surdos. O clube fica nos seguintes endereços: entrada 1, na Avenida Brasília 571, ou entrada 2, na rodovia SP-304, no quilômetro 167. Venha com a sua família. E acompanhe a Bethesda nas redes sociais. No Facebook, Igreja Batista Bethesda. No Twitter, @IBBethesda. E no YouTube, Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Igreja Batista Bethesda, uma igreja em células em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Nossa conversa hoje no Viva com Excelência é sobre oração. Eu vou entrevistar o pastor Elias de Oliveira Júnior, pastor da Igreja do Nazareno do Jardim Ipês, aqui em Piracicaba. Elias, muito bem-vindo ao Viva com Excelência. Elias é um amigão aí, estamos honrados aí com a sua presença no nosso programa. Para mim também é uma honra, um privilégio estar aqui com você, Ricardo. Elias, vamos falar de oração, né? E falar de oração tem algo que eu creio que é essencial para a vida humana, tanto que não há ninguém que não ore, no sentido que todo ser humano, de alguma maneira, ele sussurra algumas palavras ao céu. Mesmo aquele que não se diz que não é religioso, que não é evangélico, ele, de alguma maneira, ele faz a sua oração. Por que a oração é algo tão essencial? Eu creio que a resposta bíblica para isso é que nós fomos criados para uma conexão constante com Deus, para um relacionamento com Ele. Então, mesmo que o ser humano, mesmo que as pessoas não se aprofundem no conhecimento de Deus, de alguma forma, dentro delas está ali latente um desejo por essa conexão, por essa comunhão. Esse desejo de orar. E aí, Elias, eu queria fazer isso que eu falei. Não há nenhum ser humano que de alguma maneira não sussurre palavras aos céus e de alguma maneira ore, mas, contudo, poucos são aqueles que sabem orar, entendem o propósito da oração e se dediquem a isso. Qual que é a dificuldade? Olha, quando a gente começa a ingressar nesse mundo da oração, a oração ela não depende só do meu sentimento, mas ela também é guiada pelo meu conhecimento de Deus. Então eu acredito que a dificuldade toda, ela se dá devido a isso, que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus e da oração na medida que a gente busca. Então, por exemplo, é normal você ver na Escritura a referência de Jesus a que vocês vão orar em meu nome. Isso pressupõe uma caminhada com o Senhor, pressupõe você andar com Ele. Então você vai orar procurando estar em conformidade com o ensinamento dEle a respeito da oração, da relação com Ele. Então oração tem tudo a ver com relacionamento com Deus. Sim. É isso? Talvez Eu você creio. pode falar para quem está em casa que oração não é só um exercício religioso, uma prática religiosa, mas um relacionamento com Deus. Sim, ela vai muito além de obter um determinado tipo de respostas. Por exemplo, às vezes as pessoas oram para resolver problemas, né? É comum a pessoa estar com um problema na saúde, nas finanças, um problema de relacionamento dentro de casa, e então ela dirigir palavras ao céu Nada como para um belo obter a solução. problema para levar as pessoas a Sim. orar, né? E se um problema faz você orar, ele já fez mais bem do que mal, não é? Mas a oração,
ela também, se você vê ela do ponto de vista de crescer num relacionamento com Deus, ela vai fazer muito mais do que resolver um problema, ela vai fazer muito mais do que preparar você para lidar com o problema, porque ela vai te dar a amizade mais importante da vida. Uma amizade que vai além dessa vida, né? Amizade com o Criador. Então, oração é estar com Deus. E eu faço uma pergunta para você aqui, Elias. É um encontro com Deus. Oração é saúde emocional? Ela traz saúde interior? Por exemplo, a Bíblia diz que um dos antídotos para a ansiedade é orar. Você poderia dizer que oração é isso? Nos conecta com Deus e por isso traz saúde emocional? Olha, nós estamos falando sobre nos tornarmos pessoas mais equilibradas, né? Se você lê a experiência dos profetas, né? Você lê, com certeza, a experiência dos profetas, dos apóstolos, e a história de homens e mulheres de Deus, você vai ver que eram pessoas que estavam expostas a ambientes que eram assim, propícios para produzir um desequilíbrio emocional. Teriam tudo para ser gente doida, para falar. Tudo para ser gente doida, rapaz. Mas a busca por Deus, eu creio que ela tem esse efeito, com certeza. Mas uma busca mesmo, né? Quando a pessoa insiste, né, ela persevera. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, por exemplo, perseveravam na oração. Então, essa busca, esse encontro com Deus, ele traz um equilíbrio. Ele se torna uma espécie, eu entendo assim, né? É o jeito como eu entendo. Uma espécie de refúgio. Especialmente se você não ora apenas em grupo. Você deve orar em grupo, mas se você busca ter momentos solitários de oração, aqueles que Jesus falou, que você entra no seu quarto, fecha a porta, não está fazendo encenação para ninguém. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E ali também, num quarto fechado, você está num ambiente que é natural que o ser humano se sinta muito só. E é ali que você vai buscar descobrir a presença constante do Senhor. E isso acaba se tornando uma espécie de fortaleza para nós. Quando, no dia a dia, a gente tem que, por exemplo, num escritório, lidar com pessoas que trazem problemas que às vezes nem são reais. Pessoas que às vezes lançam problemas sobre você, mas que nem eram para ser seus. Então, você às vezes se expõe a um ambiente que desequilibra, tem a tendência de desequilibrar, mas você ainda tem um refúgio, porque você tem um encontro diário com Deus. Você tem um lugar secreto. Existe uma experiência de perceber a presença, de se alegrar nas promessas do Senhor. Tem uma frase que eu sempre me lembro dela, sempre cito ela na igreja, que é o seguinte, que o homem que se coloca de joelhos, uma referência à oração, né, diante de Deus, pode permanecer em pé diante de qualquer dificuldade. Então, oração é esse estabilizador, no sentido de que Deus transforma aquele que ora. Sim. Elias, eu quero fazer uma outra pergunta, que são muitos os conceitos sobre oração, um os assunto livros muito são vasto, né? Não é em 20 minutos que a gente vai cobrir aqui, mas a oração faz alguma diferença? Você já falou no geral aí, mas ela funciona? Se eu cresse que ela não funciona, eu acho que eu não oraria mais. Como eu eu já acho que é disse, importante para quem está em casa, nesse nosso bate-papo, entender isso, né? Sim, sim. Eu tenho um pensamento assim, que a oração ela abrange uma vastidão de experiências, né? Então, ela é tanto útil para você se conectar com Deus, que é a primeira função dela, né? A hora que eu estava entrando aqui, o Mateus falou que a oração é um lugar de encontro com Deus. Muito maravilhoso, é um ponto de encontro. Mas ela também proporciona a experiência da providência de Deus, do cuidado dele e até mesmo milagres. Então, quando você vê nas Escrituras, a experiência dos homens de oração, você percebe que eles não tinham dúvidas. Da resposta. Mas a certeza ela vinha não naquele momento apenas, era uma certeza que vinha sendo construída por meio de um relacionamento. Eles oravam esperando mesmo que Deus fizesse algo. Então, quando tinha alguém doente, eles não ficavam com aquela enrolação. Será? Será? Se for da vontade.
esse assunto da vontade de Deus já estava esclarecido para eles, já estava resolvido. Então eles iam orar com uma convicção de que aquilo devia acontecer mesmo. Um morto devia ressuscitar, um paralítico devia se levantar. Então, Elias, assim, a oração é talvez o instrumento de Deus, vamos falar assim, Sim. que Deus nos dá para Ele agir na história, talvez. Eu creio nisso. Tem até uma frase do Walter Wink, que eu gosto muito, que diz que a oração pertence aos, ou melhor, a história pertence aos intercessores. Legal. Então, você acredita nisso? Eu creio. Creio que a oração, ela interfere na história. Tenho um livro do Eugene Peterson, né? Onde seu tesouro está, eu acredito que é esse. Sim. Em que ele propõe mesmo a oração por assuntos políticos. Ele fala, olha, ore. A gente está perto de eleições, né? É muito importante, né, que o povo brasileiro, que o cristão se ponha de joelhos diante de Deus, pedindo pela sua nação, pela paz no nosso país. Nós temos que orar. E o Pai Nosso? A oração, eu acredito que o maior problema relacionado à oração é a pessoa não orar de modo nenhum. No entanto, quando a gente vê o Pai Nosso, surge um problema, que hoje nós já ouvimos qualquer opinião sobre o Pai Nosso pensando numa reza, uma oração repetitiva. Né? E a nossa experiência é que tudo que você começa a repetir, em algum momento aquilo perde o sentido. Eu já li experiências de homens de Deus que usavam o Pai Nosso como uma oração guia. Eu acredito, na verdade, que foi isso que Jesus propôs, que os conceitos que ele colocou dentro dessa oração servisse como parâmetros, talvez. Como roteiro, como, vamos falar assim, portas de entrada para determinados ambientes da oração, para que a gente pudesse explorar ao máximo a nossa relação com Deus, experimentar Deus ao máximo. Por exemplo, você pode dar algum exemplo nesse sentido? Ora, quando você... Vou dar um exemplo básico, que seria o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, quando nós entramos nesse assunto do pão nosso, pedindo a Deus que nos dê o pão cotidiano, nós estamos entrando na esfera em que vamos mudar um conceito. O conceito de que eu sou a pessoa que consegue, ou que eu dependo de ter boa sorte, ou o meu esforço, ou que as circunstâncias estejam ao meu favor. E eu entro num conceito de que Deus é o meu supridor, que Ele está cuidando de mim. Então, eu peço que Ele faça isso. Então eu estou entrando numa esfera, o pão nosso num de cada entendimento dia nos de dá Deus. hoje, mas orar talvez algo muito específico, né? Por exemplo, alguém pode pedir a Deus que dê o pão de cada dia, mas não estar refletindo e não confiar absolutamente nisso. Entendi. Então eu creio que orar essa linha do Pai Nosso significa reformular nosso próprio pensamento a respeito do papel de Deus na nossa vida. Então Ele me dá força para trabalhar, Ele me dá saúde, Ele me dá sementes para plantar e Ele mesmo é o que dá o pão para eu comer. E Elias, suprindo as minhas necessidades. Dentro dessa questão que a gente falou, que não é uma reza, mas talvez são portas, janelas, pode-se dizer, para uma vida mais profunda. Estive na Coreia, tempo atrás, e a Coreia é conhecida pela oração da igreja, né? Uma igreja que ora muito, 5 horas da manhã, tem lá milhares de pessoas intercedendo, e são muitas as respostas de oração. E aí eu quero voltar uma pergunta para você, a oração tem que ser específica? A oração específica faz a diferença? Por exemplo, colocar diante de Deus, Deus, eu preciso disso, no sentido de até trazer clareza das respostas? Vamos lá. Eu acredito, eu tenho aprendido assim, né? Pela Escritura, pelos ensinamentos de homens de oração, um George Miller da vida, até mesmo o David Yong Cho, ele tem um livro chamado Oração Eficaz. Enfim, todo bom livro sobre oração, ele insiste nessa questão de que quando se trata de pedir, nós temos que ser específicos. Nós devemos ser específicos. Há pessoas que têm medo de ser específicas por medo de estarem trabalhando contra a vontade de Deus na oração. Em Deus, né? Determinando algumas coisas. Lógico, tem aqueles que vão para o lado extremo e começam a mandar em Deus, né? Como se isso fosse possível, né? Começam a emitir ordens, comandos para Deus, orientação específica. Deus deve rir do céu, né? Mas, olha que interessante, quando se trata da vontade de Deus, nós não podemos
passar na frente dele. Então, por exemplo, surge um determinado problema. Eu quero, por exemplo, que um amigo que está nas drogas, um parente meu que está andando num caminho errado, de autodestruição, longe de Deus, eu vou orar pela conversão dele. Se eu tiver na minha mente que é possível que Deus não queira que ele se converta, eu não vou orar de modo nenhum. Na verdade, eu devo orar pedindo pela conversão, porque existe dentro da Bíblia, como vontade revelada já de Deus, promessas mais do que um disso, indício, mais do que uma promessa, Deus mais do que uma deseja, orientação sobre o fato de que Deus quer que todos se convertam. Então, a minha oração deve ser positiva mesmo, eu devo insistir com Deus. Jesus fala que nós temos que ter uma postura até de importunação. Não há um grau de importunação que cause raiva em Deus. Na verdade, Ele quer que nós sejamos assim. Nós oremos. Moisés é um exemplo disso. Quando Deus fala de ferir o povo de Israel, é como se ele tivesse já com a mão levantada e o Moisés entra na frente e fala, não vai, e aí eu quero isso. fazer uma pergunta para você, que não é colocar você numa fogueira, mas é uma pergunta que não quer calar. A oração faz Deus mudar de ideia? A Bíblia diz que eu sou o Senhor e não mudo. Mas a oração de alguma maneira faz Deus mudar de ideia? Como é isso? Aqui nós entramos num terreno teológico. Já deu margem para tantos comentários, né? De um lado, de outro. Eu posso, assim, eu vou dizer o que eu penso, né? Claro. Eu creio que Deus não altera os seus propósitos. Os propósitos dele são imutáveis. Mas parece que existe uma área, uma esfera da experiência, aquela em que nós estamos no tempo real com Deus, agindo no mundo, na história, em que de fato pode acontecer algo assim, como a Bíblia deixou alguns exemplos, né? É difícil falar sobre isso. Sim. Mas a história de Moisés mesmo é um exemplo. Quando ele pede para Deus, ele entra num debate com Deus, pedindo que o Senhor, então, apague até mesmo o nome dele. Olha, me mate junto. Eu não me Salve recordo esse se foi povo. o Thomas E ele busca... Merton ou outro que diz que a oração ele não é uma... A gente não entra com um protocolo, mas é como se fosse um bate-boca na feira, no sentido de que, né... não para mudar o braço de Deus. Eu até costumo dizer na Bethesda que Deus escolheu assim, Ele nos deu a oração como ferramenta, né? Somos cooperadores dele, né? Eu creio então que Deus, Ele se relaciona conosco, vamos dizer assim, como se fossem dois níveis. Um deles é aquele que nós não podemos negar. Deus sabe de tudo? Sabe. Mas nós só vamos descobrir o que Ele sabia depois que as coisas tiverem acontecido. Agora, enquanto elas estão acontecendo, enquanto algo representa um desafio para mim, para o povo de Deus, nós temos que orar colocando mesmo nossos pedidos diante do Senhor. E eu acredito ainda que, nisso que você falou, que a oração é um instrumento de Deus. Tem um livrinho muito bom de se ler, rapaz, Celebração da Disciplina. O Richard Foster começa o capítulo sobre oração, acho que ele começa com uma citação de uma senhora, Juliana Norwich, em que ela fala que os desejos que ela tinha no coração, ela cria que vinham de Deus, vinham dele. Então, quando ela orava sentindo que Deus havia feito com que ela orasse e porque, portanto, era impossível que a resposta não viesse. Então, eu creio que a gente deve olhar com frescor, com uma atitude também de desafio para situações e pedir a Deus, olha, Senhor, eu peço isso. Com convicção, com fé. Jesus diz para a gente orar, lá em Marcos 11, ele diz assim, quando vocês pedirem, peçam crendo que já receberam. Então, nós balizamos o pedido aí pelo seguinte, o que eu estou pedindo deve ser, evidentemente, benevolente. Não posso estar pedindo um mal para alguém, porque daí eu estou agindo contra a vontade do Senhor. E deve ser também algo que esteja de acordo com o que eu entendo ser mais glorioso para Deus. A vontade de Deus não pode ser traída nesse ponto. Agora, é um pedido benevolente, eu creio que vai dar glória a Deus. Existe uma base bíblica para eu estar pedindo aquilo. Então eu tenho que orar, crendo que recebi o que eu pedi. Muito bom. Eu acredito que isso é a fé que o Senhor
ensinou. Elias, antes da gente chegar para o final desse assunto aí tão importante, precisa ser praticado, né? Sim, Não só sim. ensinado. Nós vamos acompanhar lá em casa o 180 Graus, que é uma história de uma vida que foi transformada. Antes de eu conhecer a Jesus, eu achava que minha vida estava completa. Eu não bebia, eu não tinha nenhum tipo de vícios, eu não gostava de balada, eu não gostava de bagunça com meninos. Eu achava que minha vida não precisava de mais nada. Eu me casei, eu já tinha acho que 5 ou 6 anos de casamento, quando nós tivemos algumas brigas e eu decidi que eu não queria mais. Eu estou na Igreja Batista faz pouco mais de 2 anos e um amigo de infância do meu esposo já havia convidado ele algumas vezes para uma célula, para algumas reuniões de célula, alguns eventos de célula. E eu era muito contrária a isso. Porque aí vai você, é seu amigo, você tem que fazer bonito com ele. Eu não tem necessidade. E eu não queria ir mesmo. Aí, para não ficar chato, como ele é um amigo muito insistente, falei, tá bom, então a gente vai para nunca mais ele ter que convidar. Foi combinado assim. E nós fomos, participamos de um evento, não lembro se foi churrasco, aniversário de alguém. E a gente gostou das pessoas, gostou do ambiente. Começou a frequentar essa casa, desse casal de amigos. Fiz muita amizade com a esposa dele. E eles foram falando de Jesus pra gente, a gente foi se aproximando, fomos sendo acolhidos, eles nos ajudaram bastante com a crise do meu casamento, que eu estava disposta a jogar tudo pro alto. E eu sabia que parte daquilo que nós estávamos passando no nosso casamento era por falta de perdão da minha parte. E esse casal ajudou muito a gente, muito mesmo. Por conta disso, a gente conseguiu conversar, a gente conseguiu se ajeitar e ver o que, aos poucos, Jesus estava fazendo na nossa vida. Então, assim, Deus cuidou de todos os detalhes da minha vida. E eu vejo que Deus cuidou nos detalhes porque eu e meu esposo, a gente tinha um relacionamento bom. A gente nunca tinha brigado para valer. E na primeira discussão muito feia que nós tivemos, foi que Deus deu a oportunidade de eu enxergar que os meus filhos não seriam nada longe de Deus. Hoje eu vejo a mudança não só na minha vida, no meu casamento, como na vida dos meus filhos. A Andressa, antes de Jesus, a Andressa não perdoava. A Andressa não sabia o que era perdão. O orgulho na Andressa era a maior coisa que tinha. Eu era a esposa, o homem da casa, a mãe e o pai dos filhos. Eu tinha um marido, mas eu não tinha um esposo. A última palavra sempre era a minha. Quem dizia sim e não era eu. Hoje não. Hoje a gente resolve junto. Hoje a gente senta, a gente conversa antes de decidir qualquer coisa. Hoje os meus filhos têm voz dentro de casa, com seus limites, porque eu ainda continuo sendo mãe, mas eles conseguem, a gente consegue dialogar sobre tudo. Hoje a Andressa perdoa, hoje o pecado na minha vida é um deslize, não é mais, não, eu tô certa, pronto, acabou. Não, eu pequei, perdão. Você acompanhou o testemunho da Andressa e, como eu tenho falado toda semana, Jesus é quem pode mudar a sua vida. Desafio você a observar a história dela e refletir sobre isso. Quero agradecer aqui a participação do pastor Elias Júnior por esse bate-papo que foi muito importante sobre a oração. Meu desafio para você que está em casa é experimente fazer isso após o nosso programa. Se ajoelhe, fale com Deus. Deus deseja ouvir a sua oração e aplicar tudo isso que nós conversamos aqui, que eu creio que vai ser muito útil para a sua vida pessoal. E você vai ficar agora com Percepções, que é uma palavra voltada para o seu coração. William James diz que a razão pela qual oramos
é porque simplesmente não podemos evitar a oração. A oração é algo tão essencial para o ser humano que não há um ser humano que não leve palavras ao céu. A oração é tão séria e é tão chave que em Lucas capítulo 11, os discípulos que andaram 3 anos com Jesus, eles pediram uma coisa para Jesus. Eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. A oração é algo que gera na maioria das pessoas 2 sentimentos: culpa ou gratidão. Culpa porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos como, pelo que orar, nós temos dificuldade de orar, nós olhamos para nós. E gratidão porque em muitas situações as nossas orações são respondidas. Eu acredito que Lucas capítulo 11, Jesus ele dá uma declaração e ele dá 3 conselhos para que a nossa vida de oração seja funcional, para que as nossas orações sejam atendidas. Ele diz: todo aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. E aí tem esses 3 conselhos. O primeiro é esse: peça para receber. Eu acredito que Deus nada faz senão em resposta à oração. Por isso o desafio para você é essa: você quer receber respostas da sua oração? Peça, clame, coloque todas as circunstâncias da sua vida na mão de Deus. O segundo conselho de Jesus é esse: busque para encontrar. A maioria das pessoas pede, mas não busca a presença de Deus. O segredo do sucesso na vida de oração é entender que oração é relacionamento. Buscar a Deus para poder encontrá-lo. E o terceiro segredo e a terceira dica que Jesus dá para uma vida de oração poderosa é esse: bater para que a porta seja aberta. É chave a perseverança. Se você é alguém que deseja ter a sua vida transformada ou deseja ver a ação de Deus na circunstância, você precisa orar como nunca orou. Esse é o desafio: pedir, bater e buscar para encontrar. Sabe qual que é o resultado de tudo isso? É uma vida de oração que não é só religiosa, mas pessoal, empolgante e extremamente transformadora. Por isso, peça, busque e bata. O segredo é uma vida de oração que vai mudar a sua vida. Nós vamos ficando por aqui e eu espero você a semana que vem no nosso programa Viva com Excelência. E o meu desejo é que você tenha uma semana de excelência, uma semana abençoada. Quero convidar você, como eu faço todas as semanas. Vai ser uma alegria muito grande receber você e a sua família todos os domingos às 18h30 no Clube Atlético Piracicabano. Eu quero te dar um abraço, orar por você e ter a alegria de desafiar você a receber uma palavra prática para a sua semana. Por isso, continue divulgando o nosso programa. Uma boa semana, Deus te abençoe, viva com excelência e até a semana que vem. Excelência.